Agora, vamos introduzir um outro conceito muito importante na cinemática, que é o conceito de aceleração. No entanto, nós vamos fazê-lo levando em conta o caráter vetorial da aceleração, assim como o caráter vetorial da velocidade. Para tal, vamos, em primeiro lugar, recapitular alguns conceitos e também um pouco da notação que vamos utilizar. Para estudar o movimento, nós fazemos uso, em primeiro lugar, de um referencial cartesiano, 3 eixos ortogonais entre si, e os 3 passando por um ponto, que é o ponto de origem do referencial, ponto de origem O do referencial. Digamos que, num instante de tempo t, a partícula ou o objeto pontiforme esteja num ponto P do espaço e esse ponto seja caracterizado pelo vetor posição r de t. E admitamos que, no tempo subsequente, tempo esse, que denominaremos como sendo t mais ΔT, portanto, ΔT, nesse caso, é o intervalo de tempo decorrido. Nesse instante de tempo t mais ΔT, a partícula está num outro ponto do espaço e agora vamos admitir que a velocidade da partícula neste ponto seja v de t. Ou seja, a partícula tem uma velocidade vetorial v de t e, num instante subsequente, esta velocidade seja v de t mais ΔT. Ora, a partir dessas considerações, nós podemos definir uma variação da velocidade, ΔV, e ΔV nada mais é do que a velocidade calculada no instante de tempo t mais ΔT, menos a velocidade calculada no instante de tempo t. Eu defini, portanto, a diferença de velocidades, ou seja, eu defini a diferença dos vetores velocidade, porque essa é a ideia da cinemática vetorial. Eu estou sempre trabalhando com grandezas vetoriais. A partir destas diferenças, eu posso definir a aceleração vetorial média, sempre levando em conta que ela é definida num intervalo de tempo, ou seja, para 2 instantes de tempo diferentes, e eu então defino a aceleração, vamos introduzir a letra A com uma flecha em cima para vetor aceleração, e como nesse caso estamos falando de média, vamos colocar uma barra em cima para designar vetor aceleração, agora calculada numa média. Portanto, é a aceleração média, aceleração vetorial média, e ela é definida como sendo a diferença de velocidade, considerada essa diferença para 2 instantes de tempo, t mais ΔT, menos v de t, dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo. Veja-se que aqui nós estamos falando da diferença de velocidade quando eu calculo a velocidade em 2 instantes de tempo. Subtraio essas velocidades e divido
pelo intervalo de tempo. Ou, dito de outra forma, a aceleração vetorial média é definida como sendo igual a ΔV, que eu havia definido antes, dividido por ΔT. E com isso, eu tenho uma definição formal de aceleração vetorial média. No entanto, no mais das vezes, estamos mais interessados na aceleração vetorial instantânea, determinada num instante de tempo. E usualmente a gente não usa instantâneo para essa aceleração, apenas a aceleração vetorial, porque admitimos que ela é calculada num determinado instante de tempo. Ora, para eu calcular alguma coisa num determinado instante de tempo, basta considerar o limite da aceleração média quando o intervalo de tempo tende a zero, porque ao fazê-lo, eu estou praticamente calculando a velocidade média num instante de tempo. Portanto, nós definimos agora a aceleração como sendo igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de V de t mais ΔT menos V de t dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Ou, dito de outra forma, que é inteiramente equivalente a essa, é que a aceleração vetorial ou aceleração vetorial instantânea é igual à taxa de variação instantânea da velocidade, ou, de outra forma, a aceleração é igual à derivada do vetor velocidade com respeito ao tempo. Essas definições, por outro lado, são muito gerais. Nós não fizemos ainda uma escolha do referencial generalizado. Vamos agora escolher o referencial generalizado, esse usual, com os vetores I, J e K. Nesse caso, a aceleração média. Agora, vamos introduzir a aceleração em coordenadas cartesianas. E utilizamos, nesse caso, o referencial cartesiano, esse IJK, onde agora eu escrevo a velocidade como sendo igual a V índice x, Vx é a componente x do vetor velocidade no referencial cartesiano, mais Vy vezes j mais Vz vezes k. Portanto, Vx, Vy e Vz dependem do tempo. Vx é igual a Vx de t, Vy é igual a Vy de t e Vz é igual a Vz de t. Agora, nesse referencial cartesiano generalizado, onde utilizamos os vetores I, J e K, nós podemos escrever para a aceleração média como sendo igual a Vx calculado no instante de tempo t mais ΔT menos Vx de t vezes I mais Vy de t mais ΔT menos Vy de t vezes j. Agora eu tenho que dividir por ΔT e preciso agora também acrescentar mais Vz de t mais ΔT menos Vz de t
vezes k e divido por ΔT. É assim, é desse jeito, dessa forma, que nós calculamos o vetor velocidade média em primeiro lugar e, em seguida, calculamos o vetor aceleração média considerando as diferenças de coordenadas do vetor velocidade, ou seja, as componentes do vetor velocidade, e dividimos pelo intervalo de tempo ΔT. Para a gente determinar a aceleração instantânea, nós tomamos o limite em que ΔT tende a zero. Fazendo isso, nós vamos verificar facilmente que a aceleração no instante de tempo t, no referencial cartesiano, nada mais é do que, tomando o limite deste primeiro termo, vemos que esse limite é, na realidade, a derivada da componente x da velocidade com respeito ao tempo. Esse outro termo, quando nós tomamos o limite em que ΔT tende a zero, isso aqui me define a derivada da componente y da velocidade com respeito ao tempo, e este último termo, quando tomo o limite em que ΔT tende a zero, me dá a derivada da componente z da velocidade com respeito ao tempo vezes o vetor k. Muito bem, a partir desta expressão, nós podemos concluir que a componente x da aceleração, e que representamos com uma letra A e um índice x, é igual à derivada da componente x da velocidade com respeito ao tempo. A componente y da aceleração, que representamos como sendo igual a A índice y, é dada pela derivada da componente y da velocidade com respeito ao tempo. Finalmente, a componente z da aceleração é igual à derivada com respeito ao tempo da componente z. Portanto, temos aqui expressões relativamente simples para as componentes do vetor aceleração. É claro que, se nos lembrarmos que Vx é igual a dx dt, Vy é igual a dy dt e Vz é igual a dz dt, recapitulando o que fizemos na cinemática escalar quando definimos o vetor velocidade, então podemos agora escrever as componentes ax, ay, az de uma forma totalmente equivalente à primeira, mas agora fazendo uso do conceito de derivada segunda. Mais precisamente, nós podemos escrever a componente x da aceleração como sendo igual à derivada segunda da coordenada x com respeito ao tempo, a componente y da aceleração eu posso agora escrever como sendo igual à derivada segunda da coordenada y com respeito ao tempo, e, finalmente, a componente z da aceleração eu posso escrever como sendo igual à derivada segunda da coordenada z com respeito ao tempo. Vemos assim que a cinemática vetorial em coordenadas cartesianas ou utilizando um referencial cartesiano é relativamente simples. As componentes da aceleração
são determinadas a partir de derivadas primeiras do vetor velocidade, das componentes do vetor velocidade, e podemos também escrever alternativamente cada componente da aceleração em termos de derivadas segundas das coordenadas associadas à posição da partícula no espaço.